Tá começando mais um Tá na Lista. Muito obrigado pela sua companhia. A gente aqui fala sobre conteúdos para você assistir aí da sua casa. Aliás, da sua casa, da sua televisão, do seu celular, do seu computador. A gente passa dicas para você e hoje a gente vai falar sobre cinema, filmes clássicos, porque a minha convidada tem um blog que se chama Blog de Hollywood. E aí, a gente vai relembrar alguns filmes que são muito clássicos e que contaram a história do cinema mundial. Tá começando mais um Tá na Lista. E já está aqui comigo minha convidada de hoje, Eliane Munhoz, crítica de cinema e a proprietária, dona do blog de Hollywood.com.br. Eliane, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Obrigado para falar sobre cinema aqui no Tá na Lista. É um prazer estar aqui, Márcio. Olha, falar de cinema é uma coisa mais maravilhosa do mundo, né? A gente adora ir assim longe, mas sempre falando sobre cinema. Você está com saudade de frequentar uma sala de cinema? Tô mesmo. Você sabe que eu fui em algumas cabines de cinema que a gente teve nesse período entre a reabertura e o fechamento novamente. E foi uma experiência tão maravilhosa, aquela coisa de apagar as luzes e você ficar totalmente concentrada, não tem igual para mim. Eu tenho certeza disso. Agora, Eliane, antes da gente falar sobre os filmes, e hoje é um dia de clássicos aqui, e eu comecei o programa falando como esses clássicos são importantes para contar também a história do cinema. É claro que são 5 filmes, mas eles contam e são muito importantes para a história do cinema, né? Antes da gente falar sobre eles, eu quero falar do seu blog, que é o blog de Hollywood.com.br. Desde quando você tem esse blog e como é que você começou a trabalhar nele? Então, eu sempre trabalhei com cinema, né? Eu trabalhava nas distribuidoras de vídeo, depois trabalhei muito tempo na Turner, em televisão por assinatura. E aí, quando eu saí de lá, eu falei assim, bom, eu tenho que pegar minha raiz jornalística, né? E voltar para isso, para fazer o que eu gosto, que é escrever sobre cinema. E foi daí que começou o blog. Ele já tem 7 anos. E é uma delícia de fazer, né? Sábados, domingos, feriados, dias santos, todos os dias tem matéria nova. E eu adoro escrever sobre cinema, sobre séries também, que eu amo. Então é uma delícia. É porque, na verdade, o nome blog de Hollywood remete meio aos filmes clássicos, antigos. E aí, por isso que eu te convidei para falar sobre clássicos, então. E eu vou começar com um grande clássico. Esse aqui, para mim, é uma novelona incrível, que eu adoro. Acho muito... E eu até me lembro que teve uma época que a Globo passava em série esse filme. Isso na década de 80, 90, nem me lembro. Mas eles passavam como se fosse uma série, 5 capítulos, uma coisa assim. Que é E o Vento Levou, que você pode assistir pelo YouTube. Lá no YouTube você pode comprar o filme por R$ 7,90 e assistir. É um classicão, é seu classicão preferido, E o Vento Levou? Ele não é o meu preferido, a gente vai falar depois do meu preferido. Mas, assim, é como você falou, como novelão, para você acompanhar a história da Scarlett O'Hara e por tudo que ela passa, como uma coisa histórica que até pouco tempo deu problema, eu acho que não tem igual. Eu acho que ele, até hoje, tirando esses poréns de problemas políticos da escravidão e tudo mais, ele continua sendo, como narrativa, muito atual. Então, eu adoro ver e rever sempre o filme. E você sabe que uma vez eu vi no cinema, porque teve uma exibição especial, obviamente eu não estava lá em 1939, né? Mas teve uma exibição especial no cinema. E eu fui ver. E, olha, é outra coisa, é outro departamento. Você vê aquela coisa da luz de Tara, Scarlett chegando em Tara, é uma outra experiência. O que a Eliane está falando, essa história do problema, é que as pessoas queriam cancelar o filme porque ele tem essa temática da escravidão, né? Ele acaba sendo um filme racista em alguns momentos, e as pessoas queriam cancelar um filme da década de 30, né? Assim, é também entender um pouco o conteúdo histórico e de como era a época, né? A gente tem que entender, é claro que hoje em dia tudo mudou, a gente espera que continue mudando e que se transforme em coisas melhores, mas é também entender como aquilo começou para a gente não repetir também aquilo, né, Eliane? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente não pode simplesmente apagar o passado, né?
Na época, em 1939, quando os Estados Unidos estavam entrando na guerra, as pessoas ainda pensavam daquela maneira. E a gente tem que, eu acho legal, como a HBO fez nos Estados Unidos, que foi um disclaimer, né, uma coisa avisando, olha, isso aqui era assim naquela época. Mas permanecer com esse conteúdo, que é um filme tão lindo, tão maravilhoso e que ainda é tão especial para muita gente. Com certeza. Então fica a dica, ó. E o Vento Levou, você pode assistir pelo YouTube, R$ 7,90 você paga lá e assiste. Vale muito a pena para quem gosta da história do cinema mundial, para quem quer conhecer esse novelão, porque é super novelão, né? E Clark Gable e Scarlett O'Hara, não, Vivian Leigh, são maravilhosos ali. Eu fico impressionado até hoje com esse filme. Vou falar de outro filme, esse também você pode assistir no Prime Video. A gente já falou aqui sobre ele, mas eu vou dar essa brecha para você, porque eu gosto muito. E é um filme lindo que todo mundo ama e as músicas são tocadas até hoje, que é o Grease, Nos Tempos da Brilhantina. Ganhou esse subtítulo aqui no Brasil. Esse musical é incrível, né? A gente ama até hoje. E ele também tem essa coisa meio do cancelamento, né? Porque muita gente fala da personagem da Olivia Newton-John como se ela fosse meio submissa ao John Travolta ali no filme. Então, mas é 1978, Grease, sabe? Era outra forma de pensar. Mas, assim, querer cancelar Grease, que é uma coisa tão bobinha, tão fofinha, sabe? Não, para mim, pelo menos, não faz sentido. E você sabe que eu tenho uma história divertida com Grease, né? Eu era tão enlouquecida por Grease na época que ele estreou, eu era menina, que eu entrava no cinema às 2h da tarde, naquela época podia, né? Eu entrava às 2h da tarde e ficava por várias sessões. Saía às 10 da noite. Então, eu sabia os diálogos de cor. Eu vi só no cinema 49 vezes. 49? Parece então, uma vez... Eu vi Lua de Cristal no cinema, isso, acho. Fui ver Xuxa no Lua de Cristal, acho que eu vi 49 vezes. Agora, mas Grease é um filmão, né? Não, eu adoro. Sei as músicas de cor, os diálogos de cor. E uma vez tive a oportunidade, quando eu trabalhava na Paramount, de participar de uma festa do lançamento de 25 anos do DVD, né? De 25 anos do Grease. E vi o John e a Olivia cantando juntos. É um vídeo que está na internet, de vez em quando ele volta, dos dois cantando juntos. Eu chorava feito criança. Foi uma coisa maravilhosa, coisa de fã mesmo. Assista, então, agora dá para ver no Prime, também no Prime Video. Grease, Nos Tempos da Brilhantina, vale muito a pena, é super divertido. E as músicas, como a gente estava falando aqui, são ótimas, você vai adorar. Agora a gente vai falar de 3 filmes, e esses 3 filmes, na verdade... Ah, não, tem um que já está, que é o Laura, na verdade. Vamos falar do Laura primeiro, que é a nossa terceira dica do Tá Na Lista de hoje, que é um filme, é um filme noir. Explica um pouquinho, é um filme de mistério? Explica um pouquinho, conta pra gente sobre Laura. Então, Laura foi um filme feito em 1944 e ele conta a história de um detetive que chega num apartamento para investigar o assassinato da dona do apartamento, que se chama Laura. E aí ele começa a conversar com as pessoas sobre a Laura e tem um quadro maravilhoso, né, que fica bem no meio da sala e é uma mulher linda, né, Jeannie Tierney, e ele começa a se apaixonar por aquela mulher morta. Então aí ele vai investigando. Bom, aí eu não vou entrar mais em detalhes do que acontece, né, porque é super spoiler, mas é um filme que tem um clima, que tem uma fotografia, tem uma música que ficou famosa, o tema de Laura, e é um dos meus preferidos, eu adoro. Vejo e revejo sempre. Aliás, se você colocar no YouTube, tem até a trilha sonora toda do Laura para você escutar, porque é muito bonita a música, é muito... Enfim, ficou muito famosa, como a Eliane estava falando. E esse filme está no Belas Artes à la carte, né? Exatamente. Não, estreou há pouco tempo e vale conhecer. É uma aula de cinema, gente. Tá, então, fica a dica de Laura, um mistério aqui depois de um musical e de um novelão. Vamos de mistério também com Laura. E agora eu vou falar de 2 filmes e a gente já vai colocar esses 2 juntos, Eliane, porque, na verdade, esses filmes não tem para você assistir em nenhum lugar por enquanto, né? A gente sabe que essas plataformas digitais vão comprando filmes, o Belas Artes provavelmente deve colocar no catálogo deles mais para frente, mas esses filmes a gente só encontra algumas cenas no YouTube, ou então você até encontra o filme no YouTube meio clandestino ali, né? O Gilda, por exemplo,
que inclusive está aí atrás de você, tá no YouTube, sem legenda. É o seu filme preferido? Esse? Você tinha falado que você ia falar sobre o seu filme preferido, é o Gilda? É o Gilda, é o meu filme preferido da vida. Fala um pouco dele, então, e por que ele é seu filme preferido? Na verdade é o seguinte, ele é um filme assim na mesma linha do Laura, um filme noir, quer dizer, aquela coisa meio escura, os personagens são meio, assim, dúbios, né? E conta a história de um homem, que é feito pelo Glenn Ford, que vai trabalhar para o dono de um cassino em Buenos Aires de estúdio de Hollywood, né, da época. E, e quando ele chega lá, ele vai ser apresentado para a esposa, né, a nova esposa do dono do cassino, e descobre que ela é uma grande paixão do passado. Ninguém menos do que a Gilda, vivida assim de forma magnífica pela Rita Hayworth. E aí fica toda aquela coisa, né? Vai e volta, como é que foi, qual foi o problema do passado. É um filme que eu adoro, assim, é uma direção maravilhosa. Rita Hayworth nunca teve tão bonita, na minha opinião. É o momento mais glamuroso de uma estrela no cinema. E tem tudo perfeito, quer dizer, você deve ter visto em algum momento, as pessoas devem ter visto, a famosa cena do striptease, né, que ela vai tirando a luva, é um striptease altamente sexy e a única coisa que ela tira é uma luva. É muito surreal isso, né? A gente falou de striptease, mas não tem striptease nenhum, ninguém fica pelado ali não. Ela não fica pelada, só a luva, é uma coisa tão surreal. E como o cinema conseguia, né, instigar com pouquíssimas coisas, era muito maluco hoje. Não era aquela coisa aberta, espalhafatosa, era isso, e ela era muito sutil, né? Exatamente, até porque não podia, né? Porque tinha aquela coisa do pessoal da censura da época, né? Que rodou assim em Hollywood dos anos 40 e 50, que você tinha que fazer tudo assim para só uma sugestão, né? Uma coisa assim bem de leve, e era maravilhoso. Mas dá pra você, já foi em alguma festa fantasia vestida de Gilda? Já, lógico. Ah, imaginei. Adorei, mas sabe que não tem uma foto. Na época a gente não tirava fotos, assim como hoje, né? Então ficou sem foto. Dá tempo ainda, fica tranquila. Quando voltar tudo ao normal, quando tiver a próxima festa fantasia, vai de Gilda de novo, para fazer a sua homenagem. E o outro filme que a gente vai falar é o Gigi. O Gigi também você não encontra nas plataformas digitais, mas a Eliane estava falando que ela tem os DVDs. E se você entrar na internet e pesquisar, você consegue encontrar esses DVDs, para quem ainda assiste DVD, para comprar. E o Gigi, por que ele é especial para você? Eu gosto muito de musical, né? Então eu acho que é um dos meus gêneros preferidos. E o Gigi, para mim, é um musical perfeito. Ele, inclusive, ganhou 9 Oscars. Se eu não me engano, ele é o filme de musical mais premiado da história. Eu creio que sim. E ele conta uma história deliciosa que é baseada numa obra de Colette, que é sobre uma jovem que está sendo transformada pela avó para ser uma cortesã. E ela é super amiga de um grande playboy, só que ela se apaixona por ele, mas aí ela vai virar cortesã, e aí como é que vai fazer? É uma delícia. E paralelo a isso, tem a história de amor de dois senhores, né, que são vividos pelo Maurice Chevalier e pela Hermione Gingold, que também estão se reencontrando depois de muitos anos. A direção é do Vincent Minnelli, né, então, que era um dos grandes dos musicais de Hollywood. Então fica essa dica também, Gigi, como eu disse, não tem nas plataformas digitais ainda, mas vá pesquisando e no YouTube tem muitas cenas. Capaz que você encontre... Tem um clandestino ali também do Gigi? Não sei. Do Gigi eu não sei se tem. O Gilda tem um clandestininho lá para você dar uma olhadinha, sem legenda, mas você consegue encontrar. E o Gigi tem muitas cenas na internet, então você consegue encontrar cenas desse filme de 1958. Eliane, antes da gente encerrar, eu vou dar a gente sempre faz um bônus também aqui, e já que a gente está falando de clássicos, eu vou ter que falar de um clássico. Eu já falei sobre esse filme também aqui, como Grease, a gente já falou. Inclusive, eu falei com a Gotia, que fez esse musical que eu vou falar, que eu amo e que está no imaginário de muita gente, que é A Noviça Rebelde. E eu acho A Noviça Rebelde um clássico, eu sou apaixonado até hoje. E A Noviça Rebelde está agora no Disney+.
Então, antes você precisava comprar também pelo YouTube, ele foi na Netflix, foi de algumas outras plataformas, mas agora ele pertence ao Disney Plus. Então assistam a Noviça Rebelde, é um musical lindo também, com muita música boa, né? E a história é maravilhosa. Você gosta também de A Noviça Rebelde? Amo, amo. Você sabe que eu tive uma vez na Áustria e eu fui em vários lugares Que onde a sonho. Noviça Rebelde tinha sido gravada, né? Inclusive aquele túnel que eles correm, assim, eu saí correndo por aquele túnel. Isso tem foto, tá? Eliane, você realizou meu sonho. Eu juro que eu fico pesquisando no YouTube vídeos de pessoas que vão visitar esses pontos turísticos da Noviça Rebelde, porque eu sou tão fanático pelo filme, e aí eu vi que tem um ônibus que faz esse passeio, né, que te leva para a Mansão Von Trapp. Eu não sei se leva, porque acho que você não pode entrar, mas leva para esses lugares, né, que foram onde o filme foi feito. Você vê de longe a Mansão Von Trapp, pelo outro lado do lago, né? Mas é maravilhoso. Então, assim, e aliás, essa viagem à Áustria é uma viagem cinematográfica, eu recomendo, porque além da Noviça Rebelde, eu também fiz uma visita a vários lugares onde aqueles filmes da Sissi, da trilogia da Sissi, também com a Romy Schneider, também foram filmados lá. Foi uma viagem perfeita. Que maravilhoso, adoro. Ficaria conversando com você horas, sério. Ai, delícia, né? Eliane, olha, então vamos repetir para o pessoal de casa também, a gente falou dos filmes, mas entra lá no site, que é o blog de hollywood.com.br, para você se informar mais sobre cinema. Eliane é uma querida, a gente se encontrava muito, agora a gente não consegue se encontrar por causa da pandemia, mas a gente se encontrou muito nas sessões de cinema, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai voltar a se encontrar, vai poder comemorar, vai poder comentar filmes e gravar muitas entrevistas também que a gente se encontrou. Obrigado, viu, Eliane? Um beijo, querido. Foi um prazer te rever. Foi um prazer, obrigado. E volte sempre, está sempre convidado para participar. Obrigado. E o Tá Na Lista vai ficando por aqui. Lembrando que se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você pode se inscrever no canal aqui da TV Tech para receber informações da nossa programação. Agora, se você está assistindo a gente pelo Facebook da TV Tech, é só curtir, caso ainda não tenha curtido a nossa página. E também você que está vendo a gente pelo canal 24 da NET, muito obrigado, continue acompanhando a nossa programação aqui da TV Tech Jundiaí. Eu volto na próxima semana para falar mais sobre cinema, sobre conteúdos para você assistir aí de casa, e eu espero você. Até mais, obrigado, um abraço.